Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 6. O nosso tema é Estevão, o primeiro mártir. Estevão era um diácono da igreja, conhecedor da palavra de Deus. E aí aconteceu que ele foi apedrejado pregando a palavra de Deus. Mas é interessante que ele não estava pregando no templo, e sim estava pregando ali nas regiões. Então veja, irmãos, que o diácono Estevão era pregador. Porque eu já ouvi gente dizer, e não é qualquer um, pastor dizer que diácono não pode pregar, que diácono não pode ministrar, que diácono tem que ficar na porta e olhando o carro. Isso está errado. Pela palavra de Deus, Estevão foi o primeiro mártir, e o de Estevão era diácono, cheio do poder de Deus, cheio do conhecimento de Deus, e que pregou muito. Ele falou desde a fundação do mundo até os dias a qual eles estavam vivendo. Mas aqui, no nosso texto do dia, que está em Atos capítulo 6, versículo 8, diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então ele era um homem cheio do poder de Deus, porque pelo fato de ser diácono, o diácono também não pode ele não pode estacionar. Ele fala, sou diácono, não preciso ler Bíblia, não preciso ser cheio do poder de Deus. Aqui nós vemos um homem cheio do poder de Deus. Um homem cheio da unção, cheio do poder, faz a diferença. E assim como aconteceu com Estevão. A nossa síntese: o Espírito Santo concedeu a Estevão poder para realizar prodígios e sinais entre o povo e sabedoria para pregar o Evangelho. Então este homem era um homem de oração. Era um homem que conhecia, que procurava conhecer as Escrituras para poder falar acerca do reino de Deus. Não era qualquer homem, mas um homem cheio do poder de Deus, cheio da unção do Senhor, que estava pregando. O nosso texto bíblico está em Atos capítulo 6, do versículo 8 ao 15, e do capítulo 7, do versículo 54 ao 58, o capítulo de número 6, versículo 8, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Já o versículo de número 12, e excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e levaram ao conselho. Por quê? Por causa da inveja. Começaram a ver que a mensagem de Estevão começou a ganhar proporção, e os próprios fariseus, os homens da época ali, os doutores da lei, os religiosos, começaram a perseguir Estevão. E nós vemos o que aconteceu. Pagaram para homens para dar falso testemunho de Estevão, para poder apedrejá-lo, que aí no caso apedrejaram. E aqui na lição nós vamos ver que ele foi apedrejado nu, porque as suas próprias vestes jogaram nos pés de Saulo, que depois foi o apóstolo Paulo. Mas é interessante, porque quem perseguiu Estevão foram os religiosos, foram os homens que Estevão ele falou sobre Abraão, falou sobre Moisés, e esses homens foram aqueles que acreditavam em Abraão, aqueles que acreditavam em Moisés, foram que apedrejaram Estevão. Então, meus irmãos, às vezes, ou muitas vezes, a nossa perseguição não é no mundo, a nossa perseguição é dentro da igreja. Quando você começar a se destacar no seu ministério, começar a pregar, começar a falar, a fazer as coisas acontecerem, que Deus usando na sua vida as coisas aconteçam, pode ficar tranquilo que quem normalmente vai te perseguir não é o mundo, é a igreja, são os obreiros. Aquele que deveria te incentivar, que deveria te ajudar, são esses que vão querer te prejudicar. Mas vamos continuar aqui. A nossa introdução: o número de discípulos de Jesus ia aumentando a cada dia e o trabalho social também aumentava, o que levou à necessidade de instituir diáconos que cuidassem dessa área. Irmãos, a princípio, claro, os diáconos foram instituídos. Porque que os apóstolos disseram? Olha, nós estamos pregando a palavra de Deus e temos que cuidar das mesas, ou seja, temos que fazer os serviços, outros tipos de serviço. Então vamos instituir diáconos, homens, para que possam cuidar desse serviço. Não que o serviço que eles estavam fazendo era maior ou menor do outro serviço que eles instituíram os diáconos para fazer. Não é isso, era para dividir a responsabilidade, para dividir as funções. Então por isso que eles instituíram os diáconos. E Estevão era um diácono. Mas Estevão, veja que ele não ficou limitado apenas a ajudar as viúvas, a ajudar os pobres, a fazer um trabalho social. Não.
ele começou a pregar e começou a falar do amor de Deus, o amor do Senhor Jesus, claro, e também exercendo a sua função. Eu não estou dizendo que o diácono tem que sentar no púlpito. O diácono ele tem que pregar, ele tem que ficar na porta, ele tem que fazer os serviços de diácono na igreja, ser útil como diácono, e a oportunidade para ele também tem que ministrar. Não é, é diácono não pode pregar, é diácono não pode ministrar, é diácono não pode nem falar no microfone. Porque eu vejo diácono que nunca nem falou no microfone, nunca nem saudou a igreja. Isso é ruim para o ministério dele. Tem homens que foram chamados para ser diácono, mas tem outros que tem que ter uma ajuda, mas às vezes a própria igreja, os próprios líderes que acabam prejudicando o crescimento do obreiro. Mas vamos aqui. Estevão, um homem de Deus, prodígios e grandes sinais. Dentre os homens escolhidos para cuidarem da assistência social da igreja, destaca-se Estevão, homem cheio da graça, sabedoria e do poder do Espírito Santo. Então Estevão, ele se destacou na sua função, ele se destacou naquilo que ele estava fazendo e começou a pregar. E começou a falar do amor de Deus. Irmãos, quando nós falamos isso, não é questão que a pessoa vai começar a falar e toda vez vai ter perseguição. Não, não é nada disso. É que as coisas acontecem. E com Estevão não foi diferente. Estevão não foi diferente. Mesmo que não eram os apóstolos que estavam perseguindo Estevão. Mas homens que estavam ali, que acreditavam na mesma fé de Estevão, que acreditavam que em Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, que acreditavam no Antigo Testamento, que acreditavam nos profetas. Esses eram os homens que estavam perseguindo Estevão. Então Estevão começa a se destacar nesta obra, começa a se destacar onde ele vivia. E aí começa a perseguição. Sabedoria e autoridade. Estevão não era somente cheio do poder para realizar sinais, mas ele também era dotado de sabedoria divina. Irmão, sabedoria divina é aquilo que nós já temos, né? Deus usa aquilo que nós temos, e aquilo que nós temos, que a gente buscou, uma coisa você precisa estudar. Para Estevão dizer sobre tudo aquilo que ele falou, ele fez uma pregação ali, né? Foi expositiva, vamos dizer assim, mas para ele falar aquilo que ele falou, ele tinha que ter estudado aquilo, ele tinha que ter estudado o Pentateuco, ele tinha que ter estudado os pergaminhos, os livros de Isaías, os livros de Reis, os livros do Antigo. Ele deveria ter estudado, que para nós hoje é Antigo Testamento. Para eles não, mas para nós hoje é o Antigo Testamento. Então ele deveria ter estudado isso. Então ser cheio de sabedoria não é acordar num dia, dormir num dia e acordar no outro dia, eu sou cheio de sabedoria, cheio do conhecimento da Bíblia. Não é assim. As pessoas precisam estudar, se esforçar, procurar conhecer, saber. E aí, dentro daquilo que nós conhecemos, daquilo que de Deus, claro, que vai nos instruir para conhecermos, dentro daquela realidade, daquela matéria e daquele conhecimento, Deus vai usar palavras de sabedoria para nós aplicarmos da menor maneira possível aquilo que Deus proporcionou que nós conhecêssemos. Claro, a gente lê e procura saber das coisas, porque o Espírito Santo de Deus acaba nos instigando, mas para isso nós temos que dar ouvido ao Espírito Santo de Deus. E com Estevão não foi diferente. Estevão era cheio de sabedoria e autoridade, por quê? Porque ele procurou conhecer, ele procurou estudar. O crente pentecostal ele tem essa dificuldade de estudar a Bíblia. A letra mata. Não, meu irmão, a letra mata se você colocar a letra má acima do Espírito. Mas o Espírito tem que usar a letra para que possa haver conversões, para que possa haver prodígio, para que possa haver milagres. Aqui na parte 3, Estevão é acusado de palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Ele estava pregando, ele estava falando do amor de Deus. E o acusaram de ele ter falado palavras blasfemas, porque isso era uma coisa que o homem ele não era preso, ele era morto, apedrejado em praça pública. Essa era a sentença. Então, Estevão foram instigados aqueles homens para que pudesse dar falso testemunho contra Estevão. Então, por inveja, aqueles homens ali que deveriam, nossa, mais um ajudando a gente, vamos lá, né? Vamos fazer o bem social, vamos fazer o bem para o povo. Não, eles não enxergavam desse jeito, enxergavam um rival e esse rival deveria ser morto. Então, Estevão, homens, anciãos da cidade, anciãos, os senhores, pessoas mais velhas da cidade que acabaram sendo que acabou recebendo propina, como a gente pode dizer, e acabou
colocando um falso testemunho contra Estevão. Parte 2. Tópico 2. Manifestação da glória de Deus. Um sermão memorável. Depois de ser acusado injustamente, Estevão profere um dos sermões mais belos de toda a Bíblia. Depois que ele foi acusado, aí que está. O nosso grande erro é ficar querendo defender Jesus, ficar querendo defender, eu tenho que defender, discutir Jesus. Irmãos, a gente não precisa discutir Jesus, a gente não precisa defender Jesus. Quem nos defende é o Senhor Jesus. Então nós temos que falar do amor de Deus, nós temos que professar o amor de Deus. E Estevão é aquilo que ele fala, é aquilo que ele faz. Ele cita, como eu já disse, no Antigo Testamento todinho, ele cita toda a trajetória do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ele cita tudo. Ele cita, ele prega para aqueles homens. Ele não tem medo de morrer, não fica dando desculpa. Não, sabe como é que é? Não, ele prega, não, é isso mesmo que eu falei isso. E ele prega, porque ele não tem medo. E aí, aqui na parte 2, nós vamos ver... injustiçado, mas cheio do Espírito Santo. Irmãos, injustiçado, mas cheio do Espírito Santo. Hoje, os homens têm medo de pregar a verdade, medo de falar a verdade. E aqui, nós vemos que ele foi injustiçado. E muitos de nós, quando pregamos a verdade, somos injustiçados. Esse irmão quer... esse irmão carapuça. Não convido ele mais para pregar... e não sei o que, e te apedreja, não com pedras físicas, mas sim com palavras, e começa a falar por trás, e começa a fazer fofoca, e começa a difamar a pessoa, e começa a falar que ele é muito santarrão, que esse pregador não já se viu, não convido mais ele jogou um balde de água fria na igreja, né? Então, de uma certa forma, nós também somos perseguidos quando você prega a verdade, e que Estevão estava pregando a verdade. Foi injustiçado, mas mesmo injustiçado, era cheio do poder de Deus. Então o problema é quando nós cedemos essas perseguições, cedemos essas práticas. Então que nós venhamos nos apegar firmes no amor de Deus. Parte 3. A visão dos céus abertos. Irmão, foi tão linda essa mensagem que ele pregou, e aquilo que ele estava fazendo estava tão cheio do Espírito Santo, e ele acabou perdoando os seus assassinos, vamos dizer assim, que ele viu os céus abertos. Então, quando o homem tem um encontro com Deus, quando o homem tem uma experiência com Deus, ele não tem medo de nada. É isso que nós temos que buscar, uma experiência com Deus, para não termos medo de praticar, de falar a verdade, de fazer com que a verdade venha a ser propagada. E assim como Estevão fez. E Estevão viu os céus abertos e viu o Senhor Jesus à direita do Pai. Irmãos, deve ter sido uma coisa magnífica. Então é por isso que o diácono da igreja não pode ficar encostado. Ele tem que ser cheio do Espírito Santo, porque a qualquer momento ele precisa expulsar um demônio. Quem expulsa o demônio da igreja? Às vezes o pastor está lá, quando se manifestava demônio na igreja, os irmãos às vezes pegavam ali, ele levava para uma sala. Então o diácono tem que estar sempre cheio, porque quando acontece uma situação dessa dentro da igreja, todo mundo foge, até presbítero, evangelista, até o pastor, né? Tem pastores que até fogem. Diáconos então nem se fala, mas o diácono, o servo de Deus, ele tem que estar cheio do Espírito Santo. Aqui no tópico 3, o martírio de Estevão, a fúria dos homens. Quando Estevão exclamou que via os céus abertos e que contemplava Deus e Jesus, seus algozes gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e se arremeteram contra ele. Irmãos, quando nós pregamos a verdade, falamos do amor de Deus, as pessoas vão tapar os ouvidos, assim como Paulo escreveu na Timóteo, vão colocar comichões nos ouvidos para não ouvirem. Mas mesmo assim nós temos que continuar pregando, porque o não ouvir é um direito que eles têm. E mesmo ele vendo os céus abertos, imagine como estava o semblante de Estevão, talvez o semblante igual ao de Moisés, mas mesmo assim eles não queriam ouvir aquilo que Estevão tinha a dizer. E eles taparam seus ouvidos para continuar fazendo e praticando as suas concupiscências e praticando o assassinato, matando um homem inocente. Então, infelizmente, quando nós pregamos a verdade, mesmo cheio do Espírito Santo, nós corremos o risco de sermos mortos por aqueles que deveriam nos ajudar a propagar o Evangelho. Um jovem chamado Saulo. Saulo estava ali, ele que comandava aqueles homens, né, que pediu cartas, né, e depois ele pediu cartas para ir até Damasco, e aí Jesus teve um encontro com o Senhor.
Mas aqui este jovem Saulo, Saúl, como alguns dizem, que até o seu nome é até uma homenagem ao primeiro rei de Israel, Saúl. Mas veja aqui que eles pegaram, como eu já disse, que eles pegaram as vestes de Estevão, que o homem era apedrejado nu, e jogaram aos pés de Saulo. Saulo participou, meus irmãos, ele não tacou pedra, mas ele participou do assassinato de Estevão, porque ele poderia interferir. Ele que era o chefe do bando, ele poderia interferir, mas não interferiu. Mas ali nós vemos que Estevão que ganhou Paulo para Jesus. Claro, Jesus apareceu no caminho para Paulo ou para Saulo, mas ali quem fez a diferença ali, nós vemos que o Saulo viu o exemplo de Estevão. E aquele exemplo que Estevão deu para Saulo, ele seguiu por toda a sua vida. Claro, depois que ele teve um encontro com o Senhor, porque ele não teve medo de morrer. Foi apedrejado, foi colocado num cesto para fora da cidade, depois recebeu não sei quantas, muitas chicotadas, 1, 2 vezes, e depois em perigo de morte muitas vezes. Ele diz isso, ele relata isso, que ele já tinha passado por vários perigos de morte. E por fim, como a história diz, foi decapitado em Roma. Aqui, parte 3, perdão nos momentos derradeiros. E nós vemos aqui, irmãos, uma coisa linda, como eu já disse. Estevão perdoou seus algozes. Estevão perdoou seus assassinos. Vamos perdoar. Perdoe. É difícil perdoar, irmãos. O perdão, às vezes, se torna um sentimento tão difícil para nós, tão difícil e complicado, que nós temos que liberar mesmo assim. Então não importa, perdoe. Perdoe aqueles que te ferem, perdoe aqueles que te perseguem, perdoe aqueles que estão te jogando pedras, porque, irmão, só se joga pedra, como diz o ditado, em árvore que dá fruto. Em árvore que não tem fruto, ninguém joga pedra, ninguém está nem aí. Mas a árvore que dá fruto, as pessoas jogam pedra. Então, se estão te jogando pedra, se estão te perseguindo, se estão te fazendo alguma coisa, que você está sentindo que esse é mesmo, está cheio do Espírito Santo, você está sentindo Deus, está sentindo o Espírito Santo de Deus, está sentindo que o caminho é esse, continue. Porque, infelizmente, a perseguição é dentro da nossa casa. E a nossa conclusão. Nessa lição podemos estudar a respeito do martírio de Estevão, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que realizava maravilhas e pregava o Evangelho, como afirma Matthew Henry. Ele se dedicou à tarefa de morrer com tanta compostura, como se houvesse ido dormir. Despertará novamente na manhã da ressurreição para ser recebido na presença do Senhor, onde há plenitude de gozo, e para compartilhar as bem-aventuranças que estão à sua destra para sempre. Então, Estevão viu os céus abertos, foi salvo, isso aí é incontestável, e nós vemos que esse é um exemplo para nós. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a assinar, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.